futuro, Bolsa do Pai, o primeiro hospital municipal, Complexo Viário 15 de março, o novo centro comercial, duplicação de pontes Setec pro futuro acontecer. Fazendo, entregando, tá trabalhando pra valer. Aqui é Mossoró, é diferente, é melhor, e é tudo pra você. Prefeitura de Mossoró, cidade que dá orgulho. Mossoró. O clima é de mudança de vida. Mossoró, Seridó e Alto Oeste. Tem 120 mil reais no sorteio de domingo do Natal Cap. E muito mais, confere só. No primeiro, no segundo e no terceiro sorteio, 5 mil reais em cada. 120 mil reais no quarto sorteio. E mais 30 giros da sorte de R$1.000 cada. E mais um giro extra de 5 mil reais. Compre já o seu título por R$10. O próximo sorteio é domingo, dia 29, às 9, ao vivo nas TVs Ponta Negra, Tropical, Band, TCM e toda a rede Natal Cap. Quer ganhar? Compre já! Confira o regulamento e condições gerais no site natalcap.com.br. Ao adquirir o Natal Cap, você ajuda o Hospital Infantil Varela Santiago ceder o direito de resgate. Título emitido pela Cover Capitalização. Que o serviço de oncologia do Wilson Rosado é um dos melhores da região, muita gente sabe. O que talvez você não saiba é que o hospital também atende pelo SUS. Isso garante que mais pessoas tenham acesso a um serviço de excelência em oncologia, com profissionais qualificados e uma estrutura de alto nível. Hospital Wilson Rosado, Centro Mossoró, fone 3318-9000. Você já sentiu aquelas dores musculares irritantes que atrapalham o seu dia? Apresentamos Rematroz Gel Ultra Forte. Rematroz tem fórmula avançada que penetra profundamente, proporcionando alívio imediato. É a base de ervas e óleos essenciais do mais alto padrão de qualidade. Rematroz combate o reumatismo, artrose, sequelas da Covid e da chikungunya. Combate dores por pancadas, torção, lesão, artrite, fibromialgia, torcicolo e lombalgia. Diga adeus às dores musculares e articulares com Rematroz, produto altamente seguro, livre de parabenos e outras substâncias cancerígenas. Rematroz Gel Ultra Forte. Peça na farmácia e loja de produtos naturais. A nossa clínica evoluiu porque sua saúde não pode esperar. Agora dobramos nossa capacidade para oferecer diagnósticos ainda mais rápidos com 2 ressonâncias magnéticas de última geração. Além disso, inovamos com o tratamento em câmeras hiperbáricas, acelerando cicatrizações e recuperações complexas. Tecnologia, cuidado e atenção em um só lugar. E para sua comodidade, atendemos 14 planos de saúde. Verifique disponibilidade. Nossa clínica, cuidar de você é o que nos move. Ei, psiu. Você aí, já pensou em trocar chocolate por uma viagem para Gramado? No Supermercado Queiroz isso é possível. Chegou a Páscoa dos Sonhos com a Lacta. A cada R$100 em compras, você ganha um número da sorte e comprando produtos Lacta ganha números extra. Corra agora para o Supermercado Queiroz. Participe e transforme sua Páscoa em um sonho. Supermercado Queiroz. Seu sonho começa aqui. Vem com a gente. Ação comercial te deixa muito mais contente. Porque aqui você encontra tudo o que você precisa, com melhor atendimento, maior variedade. Elétrico, hidráulico, lustres, luminárias, garantia de quem mais ilumina a cidade. Vem com a gente. Ação comercial te deixa muito mais contente. Sol Comercial, Avenida Alberto Maranhão. Telefone 3316-2800. Vem com a gente. A Sol Comercial te deixa muito mais contente. Sol Comercial. ZYJ 598 10 kW 1170 kHz. Difusora Mossoró, pra falar do povo. Difusora, não há distância que nos separe. Difusora, Começa agora o programa Política Sem Filtro. A análise, a leitura dos cenários, as projeções.
Fique por dentro de tudo que acontece na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. Política Sem Filtro. Apresentação Neto Queiroz e Gessé Rebouças. Gessé Rebouças. Muito boa noite, meus amigos e minhas amigas. São 18 horas e 9 minutos em Brasília. É uma satisfação estar aqui com vocês mais um dia no programa Política Sem Filtro. Mandar um abraço aqui para a turma da FM Costa Branca, que está lá técnica nesse momento. Mandar um abraço aí para o povo de Areia Branca e região da Costa Branca. Estou montando, avisar logo a vocês aqui, estou montando um debate muito interessante sobre a Areia Branca. Estou chamando uma turma aí para a gente conversar sobre política em Areia Branca. Fiquem todos avisados aí que tem coisa boa por vir. Mandar um abraço aqui para todo mundo que escuta a nossa audiência pela Rádio Difusora de Mossoró e também pelo aplicativo Rádio Neto. É uma satisfação estar aqui conversando com vocês hoje sobre política. Olha, Janaildo, ouvintes, telespectadores, a coisa tá pegando fogo. Quando você pensa que uma coisa tá indo para um lado, de repente surge um fato novo e faz com que a coisa mude totalmente de direção. É assim que está a política hoje no Rio Grande do Norte. Tudo que é sólido está se desmanchando no ar. Essa é uma frase muito conhecida de um teórico alemão chamado Karl Marx. Sei que tem muita gente que tem ojeriza desse nome, mas é um homem que soube pensar o aspecto econômico, a vida sob uma ótica econômica. E ele tem essa frase que é lapidar. Tudo que é sólido se desmancha no ar. O que é isso, Janaildo? Quer dizer que o que está ali aparentemente há muito tempo, que está como uma instituição, de repente pode sofrer um revés. E a política no Rio Grande do Norte está desse mesmo jeito. Hoje no Rio Grande do Norte, tudo que está sólido está se desmanchando. Portanto, não fique surpreso você aí em casa, que está nos acompanhando através do carro, enfim, no aplicativo aí, ou no caminhão. Não fique surpreso se houver um fato novo aí que mude toda a dinâmica da política do Estado. Porque hoje o Rio Grande do Norte está desse jeito. Tudo que é sólido está se desmanchando. Eu estou dizendo isso porque as nossas chamadas, Janaildo, aqui, as nossas matérias, as cabeças de matérias nossas aqui, vão deixar muito claro isso. Hoje, o prefeito Alisson, o republicano, saiu da mão de Álvaro Dias e passou para o comando de Alisson, inclusive o vice-prefeito da cidade de Mossoró, Marco Medeiros, vai assumir o republicano no estado. Portanto, houve uma mudança no tabuleiro da política aqui no estado do Rio Grande do Norte. Pois não, Janaildo, vamos lá. Ezequiel perde o Republicanos, mas avança para uma nominata independente e competitiva. Ezequiel deixa de depender aí de um partido político específico e passa a se orientar por uma lógica própria. Pois bem, o governo entra no jogo e oferece o PSB de bola e uma vaga ao Senado para atrair um novo grupo político. Que grupo político seria esse, Janaildo? Fique aí que você vai saber que grupo político é esse. Alisson avança, assume Republicanos e amplia uma estrutura que vai precisar no ano eleitoral, que é justamente essa, o tempo de TV e o NACO do partido, o NACO do numerário do partido. Mas tem uma questão aí. O Republicanos está vindo só como legenda ou vem como uma estrutura em si, como um grupo político? Quem é que pode ir para o Republicanos? Será que daí surgiria um segundo nome do Senado para Alisson hoje que estaria vago? Fica aí que a gente vai debater esse outro assunto com você. E um grupo está articulando uma nominata federal com nomes inesperados e uma estratégia silenciosa. Que grupo é esse? A gente vai conversar sobre isso aqui. Tem uma comunicadora, duas comunicadoras importantes, inclusive uma já disse num dos seus programas, que estaria deixando de apresentar esse respectivo programa, porque apenas para dar entrevista, porque estaria com seu nome à disposição. Essas são as pautas, Janaildo, que nós temos aí para debater hoje com o nosso ouvinte, com o nosso telespectador. Tiver alguma participação aí, Janaildo, pode mandar que a gente está aqui para ouvir o nosso ouvinte e o nosso telespectador também, porque esse aqui eu já sempre digo quem conversa comigo que isso aqui é um espaço coletivo para debater a política do estado do Rio Grande do Norte. Janaildo, nós temos um vídeo aí que o prefeito da cidade de Mossoró lançou em suas redes sociais faz algo em torno de 1 hora, 2 horas, que é justamente nesse sentido. O prefeito ontem teve uma agenda, eu acho, na cidade de Mossoró ontem, ou foi antes de ontem, e saiu daqui direto para Brasília. Ninguém entendia muito bem, Janaildo, do motivo que levou o Alisson a sair de uma agenda, era de uma iluminação de uma região, não lembro agora
qual foi a região aqui, anteciparam essa inauguração, e o prefeito foi de malas prontas para Brasília, porque tinha uma coisa para resolver. Daí, Janaildo, desde ontem, surgiu um burburinho que o Republicanos estaria migrando de direção. E todo mundo disse aqui, ora, Álvaro, inclusive, está, nesse momento, fazendo uma publicidade que está circulando no estado do Rio Grande do Norte inteiro, nas TVs, que é justamente ele como um titular do Republicanos. Então, que diabo que está acontecendo na política que estão falando aí que o prefeito Alisson, o Partido Republicanos vai para o prefeito Alisson? Entende em perspectiva, lembrando aqui, que nós já havíamos conversado aqui, que esse partido ia ser entregue a Ezequiel. Algumas pessoas estão sondando outras pessoas, por exemplo, eu perguntei outra aqui ao nosso amigo Jorge do Rosário, se o Republicanos tinha sondado ele disse que sim. Ele disse, olha, muita gente me sondou aqui, todos os partidos literalmente me sondaram. Então ele, efetivamente, o Republicanos estaria sendo entregue a Ezequiel num arco de aliança que ninguém sabe mais ou menos como é que se daria, mas efetivamente o partido parece que ia ser entregue ao deputado Ezequiel Ferreira de Souza. Só que de repente, numa reviravolta, o prefeito foi para Brasília, conversou com o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, eu acho que o nome dele é esse, Marcos Pereira, e trouxe uma notícia nova que movimentou tudo na política do Rio Grande do Norte. Por quê? O Republicanos é um grande partido no Brasil hoje, tem um acesso a um grande fundo partidário, tem acesso a tempo de TV e tempo de rádio. E teve uma novidade. A partir dessa reestruturação, o vice-prefeito da cidade de Mossoró ganhou um protagonismo diferenciado. Vamos ao vídeo de Alisson e depois a gente vai debater o que é que está acontecendo de fato. Vamos lá, Janaildo. Republicanos forte no Rio Grande do Norte e do lado da mudança, do lado do trabalho, do lado do desenvolvimento, meu povo. Quero aqui cumprimentar o presidente nacional do Republicanos, o deputado Marcos Pereira, que com gesto de muita palavra, de muita confiança e que também nos honra, nos colocou o Partido Republicanos, que é o Partido 10, ao lado desse grande projeto que temos de desenvolvimento e de mudança para o nosso Rio Grande do Norte com a nossa pré-candidatura ao governo, meu povo. Quero aqui cumprimentar, presidente, dizer que nós vamos honrar muito a confiança do senhor. O Partido Republicanos vai crescer muito aqui no Rio Grande do Norte e o senhor vai ver os frutos desse grande trabalho que nós vamos fazer aqui, junto com o nosso grupo político. Quero aqui cumprimentar o meu amigo, meu irmão, prefeito da cidade de Mossoró, a partir dessa sexta-feira, Marcos Medeiros, que agora é presidente estadual do Republicanos no Rio Grande do Norte. Marcos, pode ter certeza, você conta com a nossa força, conta com a nossa confiança de todo o nosso grupo do povo. E tudo isso fortalece aí também a pré-candidatura à reeleição da nossa senadora Zenaide, tá certo? Que está aqui ao nosso lado, de amigos deputados estaduais, deputados federais, de tantos amigos que estão trabalhando nesse grande projeto, que acima de tudo é um projeto popular, é um projeto que o povo quer, e o povo está nos ajudando, e o povo está confiando, e o povo vai fazer esse projeto ser vencedor. Forte abraço, Deus abençoe, e pode ter certeza, presidente Marcos Pereira, pode ter certeza, meu amigo Marcos Medeiros, nosso presidente estadual do Republicanos, que nosso trabalho seguirá firme e forte por todo o estado do Rio Grande do Norte. Vamos lá, meu povo! Pois é, olha, o prefeito com isso redesenha a sua estratégia. O instrumento, o Republicanos deixou de ser uma sigla partidária e passou a ser um instrumento estratégico de tempo de TV e rádio e também de fundo eleitoral. Mas não só isso. Nós já havíamos problematizado aqui com o ouvinte e o telespectador, vocês lembram muito bem disso, que o prefeito da cidade de Mossoró, quando ele sai do cenário municipal e dá um salto maior para o cenário estadual, uma coisa nova se põe, que é justamente envolvendo o prefeito, o vice-prefeito Marcos, que será prefeito daqui a pouco, depois de amanhã, a partir de sábado, o vice-prefeito Marcos já será o prefeito da cidade de Mossoró. Quando ele migra do PSD, Marcos é do partido, ou era do partido da senadora Zenaide Maia. Quando ele migra do PSD e vai para o Republicanos, ele assume dentro desse tabuleiro um papel diferenciado. E aí é o teste dele. Nós já havíamos dito aqui que quando o Alisson sair da prefeitura e for para o projeto estadual, Marcos terá que fazer um esforço. Que esforço será esse que Marcos tem que fazer? Estruturar o grupo aqui em torno do nome dele e mostrar a liderança. Essa é a tarefa de Marcos. E ele tem uma tarefa muito árdua aí.
efetivamente, se o grupo aqui foi muito bem votado, na minha avaliação, Marcos passou numa prova, uma prova difícil, que é essa eleição de 2026. Se o grupo não for bem votado, Marcos vai ter que redesenhar a estratégia política. Nada obstante isso, não obstante isso, Marcos tem um por fazer. Ele hoje, o Republicanos que estava na mão de Álvaro Dias, vai para a mão de Marcos, ele agora tem um papel estratégico. O que é que o Republicanos vai entregar para Alisson, além de tempo de TV e rádio e o fundo eleitoral? E aí a informação que a gente tem, e isso está circulando essa informação, mas como eu ressaltei no início aqui, tudo que é sólido nesse momento está se desmanchando no ar. E tem muita gente dizendo que a gente está se desmoralizando, porque o que a gente diz de tarde não está valendo para de noite. E é assim mesmo que está acontecendo. Porque está todo mundo tentando se abrigar num canto que melhor lhe aprouver. Está todo mundo assim. Ezequiel já não arrumou uma sigla partidária para chamar de sua, porque ele está avaliando. E a turma toda está desse jeito. O Kelps. Está todo mundo assim. Está todo mundo desse jeito. Então, o que está circulando nos bastidores aí é que o nome de Carlos Eduardo está surgindo como uma alternativa. Sempre o nome de Carlos Eduardo surge nessas rodas de discussão. E até agora Carlos Eduardo efetivamente não surgiu. Inclusive eu não sei nem onde é que ele está. Ele estava com um cargo lá para São Paulo, dentro do PSD, mas também não sei qual está. Ventilou-se o nome de Carlos Eduardo para deputado federal, até agora também não surgiu o nome dele para deputado federal, mas efetivamente o nome de Carlos está surgindo para uma coisa. Ele poderia ser o segundo nome de Alisson ao Senado. Isso, numa perspectiva estratégica política, serviria para Alisson no quê? Na cidade de Natal, Alisson tem um por fazer. Não só Alisson, o grupo político de Alisson. E Álvaro não disputaria os campos políticos dos três principais players nas eleições proporcionais, que é João Maia, Robson Faria e Benes Leocádio, ao mesmo tempo que ele garantiria um espaço político, um palanque político importante, já que Carlos Eduardo, do ponto de vista individual, é um eleitor ultra qualificado da cidade de Natal. Não só de Natal, da Grande Natal. Ele sozinho, sem grupo, teve 90 mil votos em Natal. Então, efetivamente, ele é uma liderança política na região e, na minha percepção, isso preencheria uma lacuna que Alisson ainda precisa preencher na capital. E o nome de Carlos, para isso, seria estratégico. Então, o que está circulando nesse momento no bastidor é isso. O nome de Carlos volta ao cenário político para ser uma espécie de palanque aberto para Alisson na cidade de Natal e Grande Natal. Porque lá em Natal e na Grande Natal, as estruturas do poder estão muito enraizadas, tanto do governo do estado quanto do pessoal ligado a Rogério Marinho. Até porque, lembremos aqui, o prefeito de Natal está ligado ao projeto de Rogério, inclusive a mulher dele hoje está aqui na cidade de Mossoró, numa agenda política. Mas os dois projetos, esse do projeto de Fátima e o projeto de Rogério, junto com o Paulinho, estão enraizados na capital. E nesse sentido, Alisson equilibraria o conjunto de forças necessários para ter uma eleição devidamente demarcada lá na capital do estado e Grande Natal. Então, é isso que o nome de Carlos Eduardo significa. Mas, efetivamente, Carlos Eduardo surgiu no debate ou não? Surgiu sim, está aí. A informação de bastidor que a gente tem é justamente essa, envolvendo o nome de Carlos Eduardo. Mas nessa equação toda, Janaildo, onde é que fica Ezequiel nisso? Ezequiel parece que fala muito nos bastidores, mas não fala nada à imprensa, não fala nada em canto nenhum. Mas tem apuração envolvendo Ezequiel e o Republicanos. O Republicanos parecia ser um dos destinos preferidos de Ezequiel. Só que com essa articulação do prefeito da cidade de Mossoró, o Republicanos deixou de ser um abrigo, uma hospedagem, e passou a ser um partido visto como de oposição. E se esse partido é visto como de oposição, para onde vai Ezequiel? Ezequiel vai ficar no PSDB? A informação que a gente tem é que não. O partido estaria sob o comando de Stevenson e vai ficar sob o comando de Stevenson. E Ezequiel estaria fazendo uma força para conseguir montar uma nominata independente e competitiva. Essa é a informação que a gente tem. E esse nome, a sigla partidária que estaria no arco de possibilidades de Ezequiel, e eu vou trazer outro bastidorzinho aqui para que a gente possa debater, é o seguinte: o Podemos estaria sendo negociado para Ezequiel. Isso é verdade? Sim, é verdade. O Podemos está no arco de possibilidades de Ezequiel. E quem iria com Ezequiel
para dentro do Podemos. Olha, a informação que a gente tem é que poderia ir Cristiano Dantas, poderia ir Taveira, poderia ir outros deputados, inclusive Ivanilson aqui de Baraúna, que esteve hoje com a governadora. Então, diante disso, a gente está vendo a coisa se movimentar, então não há definição nisso. Ezequiel levaria um conjunto de deputados demandados para dentro do partido que ele for. Por isso que nós na bancada, aqui, quando estamos no Massa Política, dizemos o seguinte: existe o PE, Partido Ezequiel. Ele, onde ele vai, ele leva toda uma estrutura, ele é uma liderança regional forte, ali daquela região da Grande Natal ali, ele é uma liderança forte ali naquela região, e ele tem muitos amigos no interior do estado. Eu digo isso sem medo de errar. Inclusive lá em Areia Branca, o vice na chapa de Bruno Filho, que perdeu a eleição para Souza lá em Areia Branca, Quinho de Beguinho, está apoiando Ezequiel lá em Areia Branca. Ou seja, o camarada que está bem longe de onde Ezequiel é radicado, mas Ezequiel tem essa tarefa, tem essa característica de ser espraiado para o estado todinho. Poucos deputados são assim. Tem essa característica de se espraiar para o estado inteiro. Geralmente são votos de reduto, mas Ezequiel não tem essa lógica. E aí Ezequiel, diante disso, está montando uma estratégia que é o seguinte: essa informação que a gente tem. Está tentando fazer um conjunto de 8 a 10 deputados estaduais, fazer uma aliança, isso é a informação que a gente tem, faria uma aliança com Álvaro, não é nem com Rogério, é com Álvaro, para ter o domínio da Assembleia. Essa é a informação que a gente tem. Porém, Janaildo, a coisa não tá simples não. A dinâmica está muito acelerada, porque o governo nisso tudo, Janaildo, não está inerte não. Fátima é uma player política importante. Inclusive o Podemos vai ter candidatura, parece que o Podemos vai ter nominata para deputado federal, e a gente vai tratar disso aqui. Então, o governo não está vendo isso de maneira inerte, e está fazendo ofertas. E a gente vai tratar da oferta do governo para Ezequiel Ferreira de Souza. A gente vai tratar disso aqui também, daqui a pouco. Mas até agora a gente vai tratar do que a gente precisa tratar, que é o fenômeno Ezequiel e o Podemos. Quem seriam esses nomes? Os nomes são 8 a 10 deputados de mandato que estariam aí dispostos a ingressar num projeto com Ezequiel. Ezequiel sabe montar nominata? Óbvio que sabe. Inclusive a estratégia vencedora na eleição de 2022 foi de Ezequiel. Fez 10 deputados estaduais. 9 foi 10 deputados estaduais dentro do PSDB, fortaleceu o partido, foi o partido com a maior quantidade de deputados. Depois houve uma debandada. Uns foram para o PL, outros foram para o PP, etc. Mas o fato é que na eleição, Ezequiel foi quem fez o maior número de deputados. E aí, Janaildo, tem uma disputa silenciosa também lá na dinâmica de poder, que é uma pessoa que, na minha opinião, saiu muito fortalecido disso tudo, que é o deputado Kleber Rodrigues. Anota esse nome aí, esse deputado, Kleber Rodrigues, que inclusive aqui na cidade de Mossoró é apoiado por Petras. Eu acho que é isso. Petras Vinícius apoia Kleber Rodrigues. Esse camarada tá sabendo jogar o jogo. Com ele tem um monte de prefeitos. Recentemente se filiou o PP, o partido de João Maia, lá em Monte Alegre. Eu acho que a cidade dele é essa. E esse camarada, ele hoje está brigando simbolicamente com Ezequiel para ter o domínio da Assembleia. E aí, para um governadorável e outro governadorável, você tem uma pessoa aliada dentro da Assembleia, é uma coisa fundamental. É bem verdade que a característica média do poder, Janaildo, é o seguinte: o presidente da Assembleia geralmente faz o acordo com o governador da ocasião. Foi assim com Ezequiel e Fátima, foi assim com Ezequiel e Robson, e é assim normalmente que se processa. Isso faz parte da harmonia do poder. Porém, o fato é que há sim uma conjugação de interesses para que haja o domínio da Assembleia. Quem é que vai ficar com o domínio da Assembleia? Isso é um grande mistério. Isso quem vai dizer são as urnas. No momento oportuno é que isso for devidamente divulgado. Efetivamente existe essa luta simbólica entre esses dois personagens para tentar aí ter um domínio mais amplo da Assembleia. Na minha opinião, isso ainda vai depender de quem será o governador, porque o perfil de Ezequiel é de compor, e o perfil de Kleber também. Só que aí vamos ver como é que fica a dinâmica disso. E o governo, Janaildo, onde é que está nisso? O governo Fátima, depois de sofrer 2 grandes reveses.
Já expliquei aqui também. Que revés primeiro foi esse? Foi o revés relacionado a Walter. Não tinha quem dissesse, nesse mesmo período do ano passado, que Walter integraria um projeto político diferente do projeto político do PT, aqui no estado do Rio Grande do Norte. Quem era que pensaria isso? Ninguém. Nem o mais pessimista dos analistas. E Walter saiu do projeto do governo e desmantelou todo o planejamento que se tinha ao longo do tempo. E aí o segundo revés, sem sombra de dúvidas nenhuma, foi o fato da governadora não ter renunciado ao cargo. Porque o projeto do PT aqui no Rio Grande do Norte era Fátima, candidatíssima, inclusive foi um superlativo usado por ela, ao Senado da República. Ela não pôde ser por circunstâncias alheias à sua vontade. Então não é o fato de ela ter um sentido de missão, não. Foi o pragmatismo da política que fez ela enxergar o que a gente vivia dizendo aqui, dia sim e outro também. Como é que Fátima vai negociar uma eleição indireta se nem garantia que o vice vai renunciar ela tem? Era essa a pergunta que a gente fazia. Para mim, nunca fez sentido você estar negociando eleição indireta se não tinha garantia nenhuma que o vice fosse renunciar primeiro que ela. Então, eu disse, olha, antes de discutir isso, precisa chamar a volta e dizer, amigo, você vai renunciar mesmo? Se for, renuncie logo, para a gente não ter problema. E aí, é aquela história. Volta a renunciar antes? Claro que não. Não tinha sentido nenhum ele dar esse tipo de tranquilidade ao governo, a Fátima, para que ela pudesse sair sem essa espada de Damocles permanente em sua cabeça. Só que diante disso, eu acho que essa opção de Fátima de permanecer no governo foi de alguma maneira organizadora para Fátima. Porque ela percebeu o seguinte, ela candidata ao Senado, ela ia ter que jogar 2 jogos. O que é que eu quero dizer com isso? Fátima ia ter que jogar um jogo para ela, que seria o principal jogo. O projeto do PT era eleger Fátima senadora. Se desse, elegeria Cadu, com todo respeito aqui a Cadu, eu acho ele um candidato sério. Mas o projeto seria esse mesmo. Fátima em primeiro lugar e Cadu em segundo lugar. Inclusive, Cadu foi colocado lá para defender o governo e aí termina patinando porque a finalidade que ele foi colocado foi defender o governo e agora ele precisa mostrar algo a mais que isso e está tendo dificuldade. Mas voltemos aqui ao raciocínio. Fátima, essa ausência de renúncia de Fátima foi organizadora do projeto para Fátima. Por quê? Porque Fátima ia ter que dividir tarefas. Ela ia ter que pensar, olha, eu vou ter que pensar na minha candidatura. Se eu chegasse num prefeito ou numa determinada liderança, Janaíldo, e ele dissesse assim, governador, eu voto na senhora, agora em Cadu eu não voto. Ela ia fazer o quê? Ia dizer que não queria o apoio dele? Obviamente que não. Inclusive esse fenômeno foi muito visto com Carlos Eduardo, candidato, ela candidata ao governo e Carlos Eduardo ao Senado. Isso foi muito visto. E até se criou-se um termo aí chamado a chapa Farinho. Fátima e Rogério Marinho. Existia uma aliança direta ali? Não. A coisa se dava pelo pragmatismo normal que a política brasileira tem. Que é o camarada vota, mas vota em Fátima, vota em Rogério, vota em Bolsonaro, vota em não sei quem. E é assim que funciona. Não existe lista fechada no Brasil, que cada um vota de cabo a rabo. Não existe isso. Esse voto no Brasil não existe. Estão forçando a mão aí, o PL, para que isso aconteça. É um voto até orgânico. E o PT também força a mão nisso faz muito tempo. Olha, voto no deputado do PT, voto no senador do PT, voto no povo do PT inteiro. Mas o fato é que o eleitor brasileiro não tem essa dinâmica engessada. Ele vota... Janaíldo, você tem uma ideia, eu não estou brincando não. Eu não vou dizer o nome dele, porque é uma pessoa muito conhecida. Mas ele tem um camarada, Janaíldo, que votou no primeiro turno em Bolsonaro e votou no segundo em Lula. Meu amigo, quem é que entende a lógica desse camarada? Ele diz, rapaz, eu me chateei com o Bolsonaro e votei em Lula. Eu digo, meu irmão, como é que você consegue votar em Bolsonaro e Lula? Isso é a política do Brasil. Como é que um analista faz uma análise, Janaíldo, com uma variável dessa? Não tem como não, meu amigo. Aqui tem muito isso. Então o camarada vota em Natália e vota sei lá, num cabo de direita aí. É capaz de acontecer, eu não duvido nada não. Então, Fátima teria de dividir essas forças políticas muito drasticamente. Para Cadu, Fátima será de Cadu agora. Terá uma dedicação exclusiva para Cadu. Cadu vai ter Fátima inteira. 100% Fátima dedicada ao projeto político de Cadu. Isso é organizador para Cadu. Cadu estava mambembe diante de uma governadora que não podia dedicar nem 50% do seu tempo à candidatura de Cadu, e agora você tem uma grande player política, que é Fátima, dedicada 100% à candidatura de um camarada que faz parte do projeto do PT. É diferente. Então, eu até diria
que do ponto de vista da estratégia para Cadu, a coisa mudou de figura. Se para Fátima foi um revés político, para Cadu a coisa é totalmente diferente. E eu estou dizendo isso com um ensejo, com uma contextualização para dizer o seguinte: Fátima não está dormindo no ponto. Por que eu estou dizendo isso? Ela acabou de oferecer, isso foi ontem, ofereceu, aliás, isso vem correndo alguns dias, ofereceu o PSB de bola a Ezequiel Ferreira de Souza. E aí a pergunta que fica para o ouvinte e o telespectador raciocinar comigo é a seguinte: qual é a predileção de Ezequiel? Ir num projeto com a governadora, ou ir num projeto com Álvaro Dias, ou ir num projeto com Alisson? Na minha percepção, posso até estar errado, mas eu sou uma pessoa lógica, na minha percepção, faz mais sentido para Ezequiel ir com a governadora. E eu vou explicar por quê. Ezequiel está 7 anos e 3 meses com Fátima, irmanados ali, um ao lado do outro, no poder do Rio Grande do Norte. 7 anos e 3 meses. O que é que custaria para Ezequiel passar o resto dos 7 meses aliado de Fátima? Nada. Nada. Não custaria nada para Ezequiel. E ele tem uma característica que é a seguinte: o governador da ocasião, Ezequiel, é uma pessoa de composição. Eu não estou criticando Ezequiel por isso. Eu acho que é uma característica dele, e é uma característica que espero eu que outros políticos tenham, porque gente radical não dá certo. Mas aqui a característica de Ezequiel é essa. Então faz mais sentido para Ezequiel integrar o projeto político de Fátima. Mas as conversas que eu estou observando é que ele estaria conversando com pessoas tanto de Alisson quanto de Fátima. Porém, nessa questão aí, acho que Fátima tem uma prevalência. Só que eu também sei, já de outras eleições, como é que Ezequiel está operando nesse aspecto aí. Lembremos aí a eleição de 2022. Ezequiel esteve com Fátima, mas também esteve com Rogério Marinho naquela eleição. Eu lembro muito bem disso. Em relação a Fátima, Ezequiel disse o seguinte: eu vou votar em Fátima. Estou ao lado da governadora. Quem quiser, pode ficar. Mas quem não quiser, procure seu respectivo apoio. E foi assim que aconteceu. Ezequiel vota em Fátima, mas liberou o pessoal para votar em quem quisesse. Mais ou menos no estilo que acontece no PSD hoje em nível nacional. O PSD vai ter candidato a presidente da República, que é Ronaldo Caiado. Mas as lideranças regionais, cada um vão escolher o seu bloco. Uns vão apoiar Caiado, outros vão apoiar Lula, outros vão apoiar Flávio. E é assim que funciona. Ezequiel vai operar da mesma maneira. Independentemente de quem ele for apoiar, eu acho que a dinâmica dele é pessoal. E o que os outros vão fazer é dar conta de cada um. Eu acho que é mais ou menos assim que Ezequiel vai operar nessa eleição de 2026 e está correto. É um jeito que funciona. Se não funcionasse, o camarada não era líder político há tanto tempo. Então demonstra que essa política tem êxito. Então existe esse êxito. Só que tem uma questão central aí que o governo vai ter que enfrentar. E aí a deputada estadual Isolda, que estivemos conversando com ela aqui hoje, deu uma pista. A vaga que seria de Fátima para o Senado e hoje é ocupada por Samanda, ganha com a chegada de Samanda ou não? A deputada Isolda disse aqui, em alto e bom tom, que as mesmas que Samanda foi colocada lá, porque ela é uma pessoa, além da confiança de Fátima, a pessoa que está com Fátima há muito tempo, ela também conhece bem a dinâmica de bastidor relacionada a Fátima. E ela disse: olha, todo mundo que apoia a Fátima vai apoiar a Samanda. A conversa que eu soube não foi essa, não. Inclusive, a prefeita de Pau dos Ferros, Mariana, a conversa que eu soube, é que ela não iria apoiar Samanda. E efetivamente é outro jogo. Então, claro que eu acho que se eu fosse deputado pelo PT, eu também tenderia a dizer a mesma coisa. Mas efetivamente o que a gente tem não é isso. Eu acho que quando sai um player e entra outro, essa relação é pessoal. Ela é intransferível e irrepetível. Então, acho que Samanda, para fechar as mesmas alianças que Fátima tinha, vai ter que ela própria construir sua legitimidade. E aí gera um paradoxo. Ela gera um problema. Vai ter tempo para fazer isso? Eu não sei. Porém,
do que a gente sabe de pré-candidato que estava à disposição. Inclusive aqui nós achamos que o nome de Tabata Pimenta seria um nome mais forte do que o nome de Samanda, por um conjunto de coisas, tá certo? Mas basicamente porque Tabata, e isso é uma coisa muito válida hoje, dominou uma coisa em rede social, Janel, chamada economia da atenção. Ela dominou esse negócio. Ela tem mais de 1 milhão de seguidores em rede social. Então ela tem um alcance gigantesco que nenhum desses aí tem. Ninguém, eu acho que nenhum político aqui do estado do Rio Grande do Norte tem a quantidade de seguidor que ela tem aqui no Rio Grande do Norte. Então ela naturalmente tem um alcance. Agora, se ela ia ser só um fenômeno de rede social e não ia ter alcance político, isso é outra questão. Mas eu acho que do ponto de vista de visibilidade, de aquecimento, de energização de candidatura, o nome de Tabata seria melhor. E também ventilamos aqui o nome do deputado federal Fernando Mineiro. Nome que conhece o estado, foi secretário, deputado, é uma pessoa que conhece o executivo, domina as questões magnas do estado todo respeito aqui à turma toda aí, tem Rogério Marinho, que é um grande potiguar. Eu não tenho estigmas ideológicos nenhum aqui. Quando o camarada tem predicados, eu posso discordar dele. Por exemplo, eu discordo do Fernando Mineiro de quase tudo que ele pensa. E eu já expus essas discussões aqui com ele aqui no ar. Eu acho que eu tenho discordâncias abissais com o Fernando Mineiro. E tenho discordâncias abissais e profundas com o Rogério. Mas eu não descredito eles dois como dois grandes nomes da política potiguar. Não é porque o fato de eu concordar ou discordar com ele que eu vou desconhecer as características pessoais desses dois grandes potiguares. Não vou desconhecer de jeito nenhum. Então é importante separar o joio do trigo. E aí, nesse sentido, Fátima agora pode se dedicar a construir e fortalecer o arco de aliança. Ofereceu o PSB a Ezequiel. O PSB está com quem hoje no estado do Rio Grande do Norte? Com Larissa. Larissa, que foi deputada, vereadora aqui na cidade de Mossoró. Larissa Rosado é uma pessoa ligada a Fátima. Faz hoje parte do Petit Comitê de Fátima. Porém, o PSB foi oferecido a Ezequiel. As circunstâncias a gente sabe objetivamente. É que o Ezequiel é um partido sozinho e, portanto, faz todo sentido. Só que a conversa que a gente sabe também é que o PSB está galgando uma vaga dentro da candidatura majoritária, pleiteando uma vice na candidatura de Cadu. Se vai conseguir ou não, bem, isso aí só o tempo vai dizer, e as possibilidades que a política tem é que vai trazer se isso é possível ou não. Hoje o PSB aqui no estado do Rio Grande do Norte, faz parte do arco de aliança do PT. O que é que o PSB traria de novo para o PT? Que naco de representação popular o PSB traria que o PT já não teria? Essa é uma pergunta que o PT tem que se debruçar sobre ela. Não sou eu que tenho que fazer, eu não sou do PT. Mas o PT tem que refletir. Eu botando o PSB aqui, o que é que eu ganho com isso? Uma pessoa que já está aqui. Eu tenho que trazer, na minha humilde opinião, você tem que focar em gente nova. Trazer um partido que não está no arco de possibilidades aí. Porque é diferente do que aconteceu com um camarada chamado Geraldo Alckmin. Janaildo, eu não sei se você conhece esse camarada, mas Geraldo Alckmin veio para o projeto de Lula por uma circunstância. Ele efetivamente trouxe um público que Lula não tinha infiltração. Especialmente em São Paulo. A memória de Alckmin. Quem vai para São Paulo, eu estive em São Paulo no final do ano passado, a memória que o pessoal paulista tem de duas figuras absolutamente antagônicas, mas é interessante isso. Sabe quem são, Janaildo? Eu vou dizer. Um é Alckmin, a outra você não vai adivinhar. Mas eu vou dizer a você. Maluf. O povo gosta de Maluf em São Paulo. Porque Maluf, em São Paulo, que enfim, envolvido em muitos escândalos, etc., pegou, isso circula nos meios lá de São Paulo, a gente conversando com o povo diz muito isso, Maluf roubava, mas faz. Inclusive o negócio lá era todo desmantelado, Janel, que esse dístico aí, rouba, mas faz, era de Ademar de Barros. Ou seja, até esse negócio foi roubado por Maluf. Então, assim, é difícil você negociar com gente desse jeito. Mas é o que a gente tem, né? E aí,
Alckmin, quando vem para o projeto do PSB, aí integra com o governo Lula, era perceptível a razão porque o nome de Alckmin integraria o projeto, traria um naco de representação que Lula não tem nesse momento. Então, não sei, e aí é uma autoanálise que o PT tem que fazer, qual seria o conjunto de representações que o PSB aqui do estado do Rio Grande do Norte traria que o PT já não tem. Mas essa reflexão, essa autoanálise, Janaildo, é uma tarefa do PT, não é uma tarefa minha. O PT sabe muito bem como é que conduz as suas questões internas ao longo do tempo. Então a gente está aqui com esse conjunto de análise, e aí vamos, Janaildo, ingressar na matéria número 5, depois eu volto para 4, que a gente vai falar do prefeito da cidade de Mossoró, que é justamente um conjunto de pessoas aqui no Rio Grande do Norte, que está montando uma nominata para deputado federal independente, e a estratégia que essa turma está usando é o silêncio. Que grupo é esse? O nome de Milena Galvão, Janaildo, seria o nome puxador dessa sigla. Até agora não está determinado que partido seria esse, está todo mundo conversando, e eu não vou dizer quais foram os partidos que me chegou que tinham sido oferecidos, porque de repente tudo muda. Aí a pessoa faz como o nosso amigo Neto Queiroz, que disse assim: olha, eu tô chateado, porque eu digo uma coisa de manhã e de tarde já não vale mais nada, então eu tô chateado com isso, mas eu vou dizer, e se Zang começa a falar efetivamente. É o seguinte: Milena Galvão seria uma puxadora de voto, e o nome surgiu, Janaildo, nome fora, que surgiu, que ninguém estava acreditando que ia voltar para a política. Sabe de quem é o nome que eu estou falando, Janaildo? Micarla, ex-prefeita de Natal. Está surgindo aí, inclusive ela se afastou, ela tinha um programa de TV, ela se afastou desse programa de TV, inclusive agora ela só dá entrevistas, para que ela possa, daqui a pouco ela vai se afastar definitivo, para que ela respeite o prazo de desincompatibilidade, porque pessoas que estão aqui no microfone, Janela, se eu quisesse ser candidato, eu não podia ficar falando aqui no microfone até determinado período. Depois desse período aí eu não podia mais ficar falando no microfone, né? Então você teria que se afastar do rádio ou da TV para ter esse prazo aí. E no caso, Micarla, ela vai se afastar da TV para poder se dedicar a uma campanha. Então esse outro grupo está surgindo como uma possibilidade, é uma estratégia que está acontecendo. O ex-deputado Fábio Dantas expôs isso numa entrevista que ele deu, e eu fui atrás de sondar isso, é verdade, esse assunto efetivamente está rolando, e vamos aguardar. O que a gente tem hoje é que, inclusive, esses nomes aí poderiam ir para outros lugares. Vamos lembrar aqui que o União Progressista, Janel, está precisando de mulher. Será que um desses nomes aqui, inclusive o de Milena Galvão, que é um dos nomes ventilados para ir para a União Progressista? Eu ouvi isso. E o União Progressista poderia ventilar o nome de Milena Galvão como uma pessoa a integrar o projeto político. Isso agregaria muito. Kelper Lima também está deixando... Parece que agora a coisa vai acontecer mesmo. Ele vai ficar no União Brasil. Só que está tudo muito, muito aberto ainda, e a gente efetivamente não sabe o que é que vai acontecer. Porque está todo mundo procurando uma sigla. Não é porque tem como é que eu posso dizer? Não é um aspecto programático aí. Não, estou indo para o PV porque eu gosto de cores verdes. Não, o que é que, por exemplo... com todo respeito aqui ao deputado Bernardo, o que é que o Bernardo tem a ver com PV? Nada. Programaticamente nada. Inclusive os estatutos partidários no Brasil é quase a mesma coisa. Se você for pegar as diretrizes ali, são radicalmente as mesmas e tal, e tal, e tal. Então não tem nada de programático. O que eles precisam, Janaldo, é de um albergue para guardar o seu nomezinho lá. E esse albergue tem que ter o quê? Tem que ter um colchão bom, tem que ter ar-condicionado. O que é o colchão bom, Janaíldo? É o dinheiro. O que é o ar-condicionado, Janaíldo? É o tempo de rádio e TV. É uma assessoria boa. É um acesso ao Congresso. É resolver alguma coisa. Isso é um albergue bom. Então, o político, nesse momento, está olhando para isso. E pouco importando quem...
se o partido se tem comunista no partido ou não. Pouco importa, porque eles estão atrás de um abrigo para escorar suas pretensões políticas. Janaildo, e por último aqui, com essa questão, aliás, com as pautas que eu elenquei, né? A gente ainda tem uma questão a ser tratada aqui, que é esse aspecto da polarização nacional. Inclusive tem pesquisa nova nesse momento, uma pesquisa de opinião aí, a gente vai trazer uma pesquisa de intenção de voto, a gente vai tentar trazer para o ouvinte e o telespectador. Mas vamos lá. Com essa ida, com esse controle hoje, esse controle do Republicanos, aqui no Rio Grande do Norte, pelo grupo de Alisson, isso acende um alerta vermelho para Álvaro Dias. Porque parecia, a partir do dia 21 de março, que Álvaro Dias estava lépido e fagueiro, ao longo do tempo aí, numa dinâmica de crescimento eleitoral. Acho que esse revés do Republicano indica que no Rio Grande do Norte não tem nada que está definido. Nada. Até o dia 4, pelo menos, nada estará definido. As estruturas partidárias, até o dia 4, estão todas sob suspeita. Com exceção daquelas que têm os pré-candidatos. Por exemplo, o PL. O PL não vai para a mão de ninguém. O PP e União não vai para a mão de ninguém. O PT não vai para a mão de ninguém. O PSOL, com aquela turma lá do PSOL, não vai para a mão de ninguém. Mas esses partidos aqui de meio, PSB, PV, PCdoB em alguma medida ali, também é um partido com muita tradição, mas pode migrar. Outros partidos republicanos migrou nos 45 do segundo tempo para a mão de Alisson. 45 do segundo tempo, o Podemos, outros partidos que estão aí, que essas letrinhas estão voando nesse momento, podem ir para a mão de qualquer um. Isso significa o quê, do ponto de vista prático? Tempo de TV, dinheiro e tempo de rádio. Isso é importantíssimo na eleição, mas não só isso. Você pode usar esse partido, Janaildo, como um colchão para colocar outros nomes que não conseguiram se acoplar no projeto original, porque todo mundo sabe que a quantitativa de candidato nessa eleição é bem menor do que no passado, porque há uma limitação. Uma determinada federação ou sigla partidária, se não for federação, só pode lançar o número de vagas mais um, diferente do que aconteceu na eleição passada. Agora é assim. E se você tem uma nova sigla partidária dentro do seu arco de aliança, você pode colocar esse conjunto de pessoas e você não conseguiu abrigar nessas siglas que você tem para disputar. Isso aconteceu onde, Gessé? Eu digo, Janaildo, Mossoró. Isso aconteceu em Mossoró. Mossoró, a estratégia de Mossoró foi a seguinte: União Brasil, botou todos os vereadores de mandato lá, no União Brasil, pegou o pessoal que sobrou, distribuiu no PSD, inclusive teve o vereador mais votado, foi Petras, o PSD, colocou no Solidariedade e distribuiu um conjunto de pessoas que precisavam de candidatura. A coisa pode se repetir em nível de estado, guardadas as devidas proporções. Quem não conseguiu ingressar na chapa, na nominata, pode se servir dessas outras letrinhas partidárias aí para buscar sua pretensão política. E aí eu estou falando isso porque Kelps, se conseguir viabilizar uma nominata aí dentro do Republicanos, por exemplo, ele vai. Porque o que está segurando o Kelps hoje, politicamente, é saber que está dentro de um partido com João Maia, Robson e Benes. Eu, se fosse ele, também ficaria sobressaltado. Porque Ezequiel, porque Robson, João Maia e Benes Leocádio são candidatos, pré-candidatos e candidatos já a deputados federais, todos eles com mais de 100 mil votos. Todos com mais de 100 mil votos. Inclusive, eu acho que a votação deles vai ser maior do que a votação na passada. Até porque, volto a dizer aqui, o número de candidatos é menor. Então, para um camarada que teve 80 mil votos na eleição passada, que 80 mil votos sem ter o apoio que tem hoje, que é a prefeitura de Parnamirim, sem ter o que hoje ele tem de estrutura política. Se ele teve 80 mil votos, ele está pensando aqui, eu posso aumentar a minha votação. Só que eu aumento, mas não consigo disputar com esses três camaradas aí. Não consigo. Quem diabo é que consegue, Janel, disputar com três deputados desse porte? Robson é uma estrutura por si. João, idem. O João é um nome forte, Janail,
Não é só por causa do acesso à emenda, não. É porque João tem acesso ao poder propriamente dito, a ministério. Eu vi, por exemplo, na pandemia, aqui numa cidade aqui vizinha aqui a nossa, aliás, em várias cidades vizinhas a nossa, João conseguir dinheiro, não era nem de emenda, era direto do Ministério da Saúde. Eu vi isso acontecer. Então, é difícil. Benz idem. Benz é uma pessoa muito bem relacionada em Brasília. Especialmente porque ele é o legítimo municipalista. Ele, Benz Leocádio. Então, Kelps pensa assim: meu amigo, mesmo se eu me esforço aqui, se eu me esbagaçar todo de trabalhar, eu não vou ter mais voto que esse povo. Então, eu acho difícil o partido fazer 4, mas se eu for para outra sigla, eu acho que eu sou mais bem votado lá. Se eu arrumar gente com 10, 20 mil votos, aí eu acho que eu tenho condição de disputar. E aí essa é a cabeça que está, isso é a ideia que está perfazendo a cabeça de Kelps, que gera nele esse conjunto de indecisões. Fico ou não? Mas se eu não vou ficar, eu vou para onde? Essa é a pergunta que eu acho que está difícil de responder nesse momento. Deixa eu fazer aqui um repto rápido. Há um assunto que eu debati hoje com um amigo, que é justamente essa questão da polarização em nível de Rio Grande do Norte. Efetivamente, a eleição ainda não começou. Não começou do ponto de vista do calendário eleitoral, né? Na verdade, no meio do ano passado, o calendário eleitoral já estava, o calendário eleitoral indireto ou sem ser oficial estava valendo. Mas ainda não começou efetivamente a disputa eleitoral. O dia 4 do próximo mês, a gente já está no final de março, é um dia fundamental para determinar certas dinâmicas de poder em todos os estados da federação. Mas no Rio Grande do Norte, diante da antecipação de candidaturas, um fenômeno inédito, eu andei fazendo uma pesquisa nos meus alfarrabos, viu, Janailton? Eu não vi nenhuma pesquisa, nenhuma eleição tão antecipada quanto a de agora. Não vi. Lançamentos de candidatura tão antecipados, ou, aliás, lançamentos de pré-candidaturas tão antecipados quanto agora a gente está assistindo nesse ano de 2026. Então, essa dinâmica de polarização ainda não está estabelecida. Para mim, o que é que fica? Que a gente pode debater, eu vou esperar nosso amigo Neto voltar de São Paulo para que a gente possa debater isso com o nosso ouvinte telespectador de uma maneira mais profunda e não fica um monólogo meu aqui. É o seguinte: Cadu vai ter que fazer uma opção. Álvaro Dias já fez essa opção. Eu vou fazer elogios a Bolsonaro, vou ter gratidão a Bolsonaro, mas eu não sou bolsonarista. Esse é o caminho que Álvaro Dias adotou. É um caminho que para ele estrategicamente está correto. Cadu, para ele conseguir fazer perfectibilizar essa polarização, ele vai ter que fazer o seguinte: vai ter que resolver dentro do PT uma certa dinâmica que ele ainda não ficou bem estabelecida, que ele é um camarada que foi para lá para defender o governo, e ele precisa ser mais do que isso, ele precisa ser candidato. Ele está tentando virar essa chave. Só que no caso dele, ele vai ter que fazer uma outra opção. Ele vai ter que dizer, além do que ele está dizendo nesse presente momento, que é o quê? Se limitando a dizer que os outros candidatos votaram em Flávio Bolsonaro e em Bolsonaro. Isso não entrega resultado para Cadu. E na minha percepção, é isso que explica Cadu faz um ano que não consegue dar uma guinada. Faz um ano que Cadu não consegue. E todo mundo, aí porque fica dizendo assim, não, se disser que é Cadu de Lula, mas até agora quiseram e querem e tentam vincular o nome de Cadu ao nome de Lula, mas Cadu não ganha tração eleitoral. O que é que explica isso para mim? É porque ele está limitado a fazer um discurso político que reduz o outro ao seguinte coisa: olhe só o que ele está fazendo, ele vota em Bolsonaro. Isso não resolve o problema dele, ele vai ter que entregar algo além. E aí gera um problema intrínseco da candidatura de Cadu. Porque para ele entregar algo além disso, ele teria de ter uma postura mais crítica em relação ao governo Fátima. E aí desnatura a razão que colocou ele lá. Esse é o problema. Ou seja, é quase uma esquizofrenia. O problema da candidatura de Cadu é esse. Se ele vai conseguir superar isso, obviamente que ele pode conseguir superar isso. Mas esse drama interno, que eu estou dizendo aqui, tem lógica. Esse drama interno precisa ser superado para a candidatura de Cadu possa começar a ganhar uma atração. Porque até agora, Cadu não demonstrou ainda para que veio. Janaildo, com isso,
nós encerramos aqui o nosso programa, são 18 horas e 59 minutos nesse exato momento. Eu agradeço a audiência aqui do nosso ouvinte e do nosso telespectador. Tenham todos uma ótima noite e amanhã estaremos de volta com Política Sem Filtro. Um abraço a todos.